Você sabe traçar suportes e resistências? Qual a importância deles nos seus estudos? Como que eu faço aqui dentro do Milho Futuro? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Tudo bem com você? Eu me chamo Janaína Queiroz e o foco deste canal é o Contrato Futuro de Milho. E no vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante, que são os suportes e resistências. E tudo que eu falar aqui não se aplica só ao milho, você pode levar aí para todos os demais ativos que você opera. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o conceito de suportes e resistências. Suporte e resistência são regiões, né? Muita gente fala é um ponto específico. Não! Vamos já entender que suportes e resistências, quando a gente fala, nós estamos falando de regiões. Então, são regiões onde o preço tem uma certa dificuldade para passar. Mas isso também não quer dizer que ele não passe. É muito importante você também entender isso, porque muita gente pensa assim, é suporte, resistência, não rompe? Sim, todos os suportes e todas as resistências estão aí para serem rompidos. Mas a lógica qual é? A partir do momento que eu vou fazer um estudo e eu sei que o preço está chegando perto dessa região, eu posso acender aqui os meus sinais de alerta. Pode ser uma região onde eu vá determinar uma entrada, pode ser uma região onde eu vá fazer uma realização da minha posição. Por quê? Na hora que a gente fala de suporte, nós estamos falando da parte inferior, na parte de baixo, né? Vou fazer um desenho aqui para você na tela, vai ficar bem mais fácil. E quando eu estou falando de resistência, eu estou falando da parte superior. Os suportes são onde ficam os fundos e as resistências são onde ficam os topos. E aí, muitas vezes, você que me acompanha já aqui no canal, está acostumado com os meus estudos toda quarta-feira no Boa Noite Milho? Não sabe? Então, aqui abaixo deste vídeo tem um convite para você participar do Boa Noite Milho. Se inscreve lá e não perde aí nenhuma edição. No Boa Noite Milho, eu sempre cito assim, casa dos vendedores e casa dos compradores. O que significa isso? Que a região do fundo, que é um suporte, quem domina ali são os compradores, que quando chega naquele determinado ponto, ele não deixa o preço cair dali, né? Assim como, quando eu falo casa dos vendedores, que eu estou falando a casa superior, na resistência, nos topos, são os vendedores dominam, não deixando o preço passar dali. Vamos para a tela, que eu vou mostrar isso tudo para você, vou te ensinar a traçar, e o que você usar aqui, como eu falei no início, você pode usar para outros ativos, inclusive eu vou demonstrar aqui em outros ativos também. Então vamos para a tela. Chegando aqui na tela, o que nós já temos aqui? Temos o gráfico do Milho Futuro, CCM FUT, a série histórica. Mas antes da gente falar de gráficos específicos, vamos entender aquilo que eu estava falando no começo. Então, aqui eu tenho um quadrado, vamos imaginar assim, onde essa região aqui é a região de resistência e essa região aqui é a região de suporte. Então, toda vez que o preço chegar nessa região aqui, nós temos um domínio dos vendedores, é a casa dele. E toda vez que o preço chegar aqui nessa região, nós temos o domínio dos compradores. E aí você deve se perguntar assim para mim, mas Janaína, para que eu tenho que saber isso? Porque se você entra aqui em uma operação, né, nessa região aqui, querendo comprar logo de cara aqui, o que significa? Que você pode levar uma porrada dos vendedores. Assim como se você quiser vender nessa região aqui, você pode tomar uma porrada dos compradores. Por quê? A ideia é que os compradores empurrem o preço para cima e os vendedores empurrem o preço para baixo. E aí o vendedor veio com muita força e conseguiu romper esse suporte. Automaticamente nós vamos ter aqui abaixo um novo ponto de suporte. A mesma coisa acontece lá para cima. A partir do momento que o comprador entra com muita força e consegue romper a casa dos vendedores, ele vai encontrar um novo nível de preço aqui em cima, onde vai ser uma nova resistência. Suporte rompido, resistência rompida, normalmente eles tendem a se inverter.
Ou seja, o que era suporte vira resistência, o que era resistência vira suporte. Isso, muitas vezes você já deve ter ouvido falar da bipolaridade aqui no mercado, né? Significa exatamente isso. A partir do momento que esse suporte aqui foi rompido, o que acontece? Eu vou ter esse novo nível de preço aqui abaixo, nesse novo suporte, e aí o preço vai ter uma nova casa aqui, ó, de resistência. Com esses conceitos básicos, isso você tem que ter em mente na sua cabeça, nós vamos para o gráfico. Mas uma coisa importante, não fique preso num determinado ponto. 6955, 6952. Não, sempre região. Se você me acompanha aqui, você observa que nos estudos eu sempre vou traçar uma região, nunca um ponto exato. Mas falando agora de quem a gente realmente quer, né? Aqui o nosso milho futuro, como que eu faço para traçar suportes e resistências aqui no milho futuro? Não só no milho futuro, como em outros ativos. O único detalhe aqui é que nós temos uma coisica aqui que eu uso diferente aí, que a maioria das pessoas eu vejo que não usa dessa forma, mas eu uso e serve para mim. E aquilo que eu sempre falo, não necessariamente porque serve para mim, vai servir para você, mas eu vou demonstrar aqui exatamente como eu faço. Nós temos aqui no Profit, que é a plataforma que eu uso para gravar as aulas, para operar, e você pode fazer isso, tudo que eu estou fazendo aqui, você pode, né, traçar esses suportes e resistências em qualquer plataforma, seja de TradingView, seja MetaTrader, seja o Trade, não importa a plataforma que você use, você vai ter normalmente os recursos das linhas, onde você consegue traçar essas regiões. Nós temos aqui uma opção da gente ver o gráfico com ajuste e sem ajuste. Mas, Janaína, o que significa esse gráfico com ajuste e sem ajuste? Eu vou trazer aqui como exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é uma ação aqui da nossa bolsa, que a maioria das pessoas conhece, muita gente opera, muita gente tem carteira. E eu vou conseguir te demonstrar isso melhor aqui até do que no milho. Então, vamos lá. Quando você entra aqui no gráfico do Profit, esse gráfico está ajustado. O que significa? Que nós estamos vendo aqui splits e grupamentos. Tudo que aconteceu neste ativo, que está juntinho, grudadinho, está refletido aí. E como que eu desmarco isso? Se eu quisesse ver esse ativo sem essas marcações, você vem aqui em exibir. Aí você vem aqui, ó, splits e grupamentos, observa que está habilitado e a gente tem a opção aqui ainda no teclado de Ctrl K. Eu desabilito isso aqui. Olha só como que a gente já vê o gráfico do Banco do Brasil, né? Não tem como a gente trabalhar dessa forma. Por quê? Porque o Banco do Brasil, exatamente aqui neste ponto, ele teve o quê? Um desdobramento. Então isso aqui a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar grudadinho, bonitinho, para a gente continuar vendo aqui a tendência de alta, ou seja, a lateralidade do ativo que você está operando, né? Ctrl K, eu habilito, né? E deixo tudo grudadinho, muito lindinho. Você vai ver aqui exatamente, né? A continuação do preço. Trazendo isso para o milho, quando eu deixo o gráfico ajustado, eu não vejo onde cada determinado nível de preço um contrato chegou. Na hora de eu traçar suporte e resistências, o que eu gosto? Eu gosto de ver exatamente a região onde o preço esteve. O Profit aqui, ele me traz preços que o milho nunca chegou, nunca esteve, né? Então, o que eu prefiro, tá? Se você for olhar aqui, você vai ver um nível de preço aqui do milho em R$150. Ele nunca chegou nesses níveis de preço. Para eu marcar suportes e resistências, eu prefiro ver exatamente preços reais, onde tivemos negociações reais. E para isso, eu tiro o ajuste do gráfico. Quando eu tiro o ajuste do gráfico, você vai ver aqui que tem momentos, né, onde a gente tem esses espaços aqui. Aí você fala, não, mas isso é gap. Não, não é gap. Não é gap. Isso aqui é a troca de contrato. Então, simplesmente, se eu estou com um gráfico sem ajuste, eu vejo essas regiões. Quando eu coloco o gráfico ajustado, eu não vejo. Para mim, da forma que eu traço suportes e resistências, eu traço sem ajuste. Porque assim eu tenho aí uma região mais certeira, vamos falar assim, onde o preço esteve. Deixando aqui no gráfico sem ajuste, a primeira coisa que eu faço é traçar na série histórica. Por quê? Porque a série histórica, o FUT, você que está acostumado com índice, com dólar, é a mesma coisa.
Nós temos vencimento, o dólar vence todos os meses, né? E o milho vence a cada 3 meses. Já tem vídeo aqui no canal explicando isso. Na hora que eu trago aqui o FUT, eu estou trazendo a série histórica. E aí eu consigo ver todos os contratos que já tivemos aqui, negociações e os contratos mais líquidos, porque o Profit sempre vai refletir o contrato mais líquido. Então, neste momento, este contrato aqui, quando eu gravo este vídeo, este contrato que está sendo refletido aqui é o CCM U24, que vence em setembro de 2024. E aí, o que eu faço? Eu trago aqui, ó, o gráfico em zoom in, ou seja, eu diminuo. Então, a gente tem o zoom out quando a gente amplia e o zoom in quando a gente diminui. Quando a gente diminui aqui, você começa a ver exatamente pontos de briga. Pontos onde o preço teve uma dificuldade para passar. E não precisa ser um ponto exato, como eu falei. Como é uma região, você pode traçar ali onde tiveram mais toques. Outras perguntas que sempre me fazem, talvez surja aqui. Você traça com pavio, sem pavio, é no corpo? Para mim, como é região, eu vou tentar pegar os pontos onde mais tiveram aí briga. Não importa se tem pavio, se não tem pavio, se não tem corpo, porque eu trabalho com a região. Então, eu pego a linha aqui do Profit e vou marcando aqui, ó. Eu sei que esse ponto aqui, ó, observa, este ponto aqui, ó, é um ponto onde o preço, ó, tentou passar, não conseguiu. Esse outro ponto aqui, tá? Eu tô de lado aqui porque o meu retorno tá aqui, tá? Então, este outro ponto aqui, ó, é um ponto onde o preço também teve dificuldade de passar. E aí, quando ele conseguiu romper, ele gerou este movimento aqui. Então, eu sei que entre 91 e 77, 83 e 28 aqui, é uma região onde o preço tem dificuldade. E aí, o 91, 77, 83, 28, não, é uma região. Entre 83, 50, 83, 92, 50, 91, 50, 92. Eu sei que este ponto aqui é um ponto complicado. E aí, feito isso, você vai pegar o gráfico, vai trazer o gráfico para cá e vai marcar todos os pontos que você achar relevante. Uma outra coisa que eu faço, venho aqui no semanal, pego o ímã aqui, que ele vai me dar um ponto exato, teve a negociação. Então, o meu topo histórico aqui do milho, né? A gente está muito acostumado a falar em topo histórico do Ibov, das ações, mas aqui do milho a gente sabe que foi em 109,06. Essa região inteira aqui, ó, de 109,06, eu sei que entre 108, 109, o dia que o preço chegar aqui, ele pode ter uma dificuldade para passar por ser o topo histórico. A mesma coisa aqui, ó, aqui é uma região, foi aquela região que a gente estava vendo ali, ó, região de 90. Quando se trata de números redondos, também a gente tem aí, né, suportes e resistências naturais que a gente fala, porque são os bolas, né, os números redondos, que aí, né, aí é uma questão mais emocional, como o mercado entende isso. Então, eu sei que a região de 90, região de 100 reais, a região de 80 reais são os mais complicados. Depois desse, a gente tem o quê? Os 89,50, que termina em 0, por exemplo, 69,50, ou 70,50, essas terminações em 0. E também aqui no milho, a gente observa que o 61, 62, 65, 60, também número redondo, sem ter centavos, também tendem a ser regiões importantes. Então, é muito simples, muito fácil, traz o gráfico para o zoom in, determina aí os pontos que você quer. E uma outra coisa que eu sempre faço também, que aí muita gente me pergunta, mas Janaína, você traça no CCM FUT, você opera o CCM FUT? O CCM FUT, ele não é operável, né? A gente vai operar o contrato mais líquido, é claro que a plataforma permite, no caso do Profit aqui, permite que a gente utilize, né, o roteamento de ordens através do FUT, mas na verdade eu vou estar abrindo uma ordem através do FUT e operando através do contrato mais líquido, né? Se você não está familiarizado com plataformas, se você está chegando agora, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu te convido a participar do evento O Ativo Fora do Radar. O link está aqui na descrição. Você vai passar 3 dias comigo, onde você vai entender exatamente como este milho futuro funciona e como você pode se desenvolver neste ativo, fazendo uma virada na sua vida, assim como eu fiz na minha. Então, participe do evento, link aqui na descrição, vem passar esses 3 dias comigo, que vai te dar essa luz aí, principalmente se você não está entendendo muito o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas voltando aqui para o Profit,
Eu não opero através do roteamento de ordens pelo FUT. Eu opero diretamente o contrato mais líquido. Porém, o que eu faço? Eu faço o quê? As marcações no FUT e na hora de operar, eu vou operar o contrato mais líquido, como tem vídeo aqui no canal explicando qual contrato operar. Só que dentro desse FUT, do contrato mais líquido, eu também vou traçar suportes e resistências daquele contrato. Então, eu tenho suportes e resistências no contrato maior, que é o FUT, que vai me trazer todo o histórico de preço, mas também eu traço suportes e resistências no contrato atual. Recapitulando, você abre o gráfico que você quer, vamos pegar aqui o Ibov, por exemplo. Você vem aqui, eu quero traçar suportes e resistências do Ibov. Você vem aqui e vai marcando aí, você vai deixando aqui, ó, este ponto aqui, aqui tem mais um ponto relevante, ó. Observa que é região. Então, muito cuidado de determinar pontos exatos e acreditar que o preço vai exatamente naquele ponto. Não. Muitas vezes o preço está chegando perto de um suporte ou chegando perto de uma resistência, ele já vai sentindo a porrada dos compradores e dos vendedores que não deixa o preço passar. Depois que o preço rompe, aí nós temos aí o rompimento, aí tem umas outras características, aí são aulas mais complexas de análise técnica, mas eu acredito que só com suportes e resistências aqui no milho vai te ajudar a não ficar entrando em ponto de casa de comprador ou casa de vendedor contra eles. Muito simples, muito fácil. Utilize não só no milho, mas todos os ativos que você operar. O básico do básico, onde você deve começar na análise técnica, é traçando suportes e resistências. E aí a gente tem suportes e resistências também através dos canais, através das médias móveis. Aí tem vários outros assuntos aí que você pode se aprofundar. Se você gostou desse conteúdo, achou que ele foi útil para você, deixa aquele like. Não esquece de verificar se você está inscrito ou inscrita aqui no canal. Aqui abaixo tem 2 links, link do Telegram, link do WhatsApp, para você não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu venho aqui publicar. E se você quiser realmente se aprofundar no mundo de análise técnica, entender exatamente, fazer leituras de contexto, eu te convido a participar do evento O Ativo Fora do Radar. Não deixa de participar, eu vou estar lá te esperando, vão ser 3 dias incríveis que nós vamos passar juntos. Então é isso que eu tinha para trazer para você neste vídeo. Fique ligado no conteúdo, te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, até lá, tchau, tchau.